Queridas, nós vamos falar sobre a palavra de Deus, sobre a importância da gente meditar na palavra de Deus, para que nós possamos ser mulheres frutíferas, para que nós possamos ser mulheres que entendam a vontade de Deus para as nossas vidas, estejam próximas dos planos e dos propósitos que Ele tem para nós. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Você não pode achar que Deus vai fazer uma obra na tua vida, que Deus vai curar tuas feridas, que Deus vai sarar a tua alma, que o Espírito Santo vai operar, se o teu relacionamento com Deus é de frequentar a igreja uma vez, 2 vezes por semana, é de não estar buscando um relacionamento mais íntimo com Deus e com a palavra de Deus. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Josué 1,8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Isso aqui é um conselho que Moisés está dando para Josué. É uma palavra pessoal, ela está escrita para Josué. Só que é um conselho que está falando, está revelando um princípio de Deus. O princípio de Deus é que a gente medite, é que a gente esteja falando sobre a palavra, tá? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Palavra dirigida a Josué, mas está revelando um princípio. É um conselho que serve para todos nós. Esse conselho nos leva a prosperar e sermos bem-sucedidas em tudo que a gente for fazer. Porque ele é bíblico. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É o que está escrito na Bíblia. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Ou seja, que a palavra de Deus possa habitar abundantemente em nós. E como é que a gente vai fazer para essa palavra habitar abundantemente em nós? É nos dedicarmos para esta palavra de Deus. Fala sobre estar tão gravada em nós, a ponto de produzir mudança no nosso comportamento. Tão gravada em nós, a ponto de produzir mudança no nosso pensamento. A palavra de Deus estar tão enraizada no nosso ser, que vai fazer com que a gente comece a tomar atitudes que antes não tomávamos. Lá no Salmo 1, no versículo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma videira plantada junto a correntes de águas, cujas folhagem não cai, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele fizer prosperará. Quer dizer, olha que ensinamento tremendo. Aquele que, quer dizer, se aplica a toda pessoa. Qualquer um que seguir isso daqui, está direcionado a qualquer um que fizer isso. Bem-aventurado aquele que o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita. Aí ele fala que nós vamos prosperar pela palavra de Deus. Né? Bem-aventurado é o varão, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta com os escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Olha, encontrar prazer na lei do Senhor, que coisa tremenda. E medita nessa palavra dia e noite, né? E ele vai ser como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Que coisa tremenda. Meditação é mais do que conhecer, porém requer como base o conhecimento. Ou seja, para que a gente consiga meditar, a gente tem que conhecer. Você não vai passar o dia meditando em algo que você não conheceu ainda. Conhecimento tem um poder transformador em nossas vidas. Então, conhecimento é mais do que informação. Nós precisamos ter a informação, buscar o conhecimento e então meditar. E quando nós meditamos, aí aquela palavra gera a transformação. Olha só Oséias 4:6 o que fala.
O meu povo é destruído por falta de conhecimento. O próprio povo de Deus é destruído, o meu povo sofre, em outra versão está falando, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, dos seus preceitos. A falta deles, a falta desse conhecimento, traz um grande prejuízo para as nossas vidas. A falta do conhecimento profundo da vontade de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus, traz prejuízos para as nossas vidas. Olha só, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas que não buscam conhecimento bíblico é porque não conseguem entender o valor que a palavra de Deus tem. Quando a gente não busca esse conhecimento, quando a gente não busca se aprofundar nesse conhecimento, é porque elas não discernem o valor que a palavra de Deus tem. E quando a gente busca conhecimento, quem ganha com isso somos nós mesmos. E conhecereis a verdade vos libertará, a verdade vai quebrar cadeias de alma, a verdade vai quebrar raciocínio, coisas enraizadas no nosso íntimo, e a verdade de Deus vem e destrói cadeias. É isso que Jesus está falando, sabe? E conhecereis a verdade, e essa verdade vai libertar a sua alma. Salmo 138, 2 fala o seguinte: inclina-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. Olha só, o Salmo está falando que a palavra de Deus foi engrandecida por ele. Deus exalta a sua palavra. E a palavra de Deus diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então a palavra está no mesmo patamar que Cristo, porque Cristo e o Verbo são as mesmas pessoas. Olha que coisa tremenda. É algo tão profundo da palavra de Deus, e quando a gente não consegue entender a profundidade dos mistérios da palavra de Deus, a gente não valoriza. E quando a gente não valoriza, a gente não busca. E quando a gente não busca, a gente não conhece. E quando a gente não conhece, a gente é destruída. Olha como tudo tem um processo na palavra de Deus. O meu povo é destruído. O meu povo sofre porque falta o conhecimento. Sem que haja em nós a valorização que o Senhor dá para a sua palavra, dificilmente nós vamos dedicar a ela ou colocar tempo para ela, ou vamos colocá-la num patamar de importância, porque a gente não sabe, não discerne a valorização que o próprio Deus dá para a sua palavra. Salmo 119 é um salmo lindo, o salmo todo o Salmo 119, ele é enorme. Ele fala sobre os preceitos de Deus, sobre a palavra de Deus, e no versículo 97 fala assim: ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Quanto eu amo a tua lei, é nela que eu medito o dia todo. Que coisa tremenda que é. Para falarmos em meditação na palavra, antes nós precisamos falar de valorização da palavra. Como é que você vai meditar em algo que você não valoriza? Você vai perder, gastar o teu tempo com algo importante para você. Se você não valoriza, você não vai dedicar tempo para aquilo lá. Quanto eu amo a tua lei. Esse amor que a gente tem pela Bíblia nos leva a uma leitura, nos leva a uma reflexão, nos leva a meditação. Vai muito além de nós abrirmos um devocional diário, ler meio capítulo, ler 2 ou 3 versículos e achar que a gente já cumpriu o nosso papel de filho amada de Deus. É muito mais do que isso. É um relacionamento de intimidade, é um relacionamento de amor, é um relacionamento de fome, é um relacionamento de desejo, de anseio por aquilo lá. No Salmo 1 fala que o seu prazer está na lei do Senhor. Irmãs, leitura bíblica e oração são um tipo de prática que quanto mais você fizer, mais você vai querer fazer. Olha, isso é uma verdade, é uma verdade. Quanto mais você ora, mais você vai ter fome de orar.
Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ter fome de orar. Mas quando você para um tempinho, menos você vai querer fazer. Então é o tipo da coisa que quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. E quanto menos você pratica, mais difícil vai ser você praticar a leitura bíblica e a meditação e a oração. Quando você entende algo, olha que coisa tremenda. Quando você entende que algo é importante para você, você vai se dedicar àquilo lá. Você não precisa sentir vontade de fazer. Você vai fazer porque é importante. Você vai fazer porque é importante, porque você sabe a importância daquilo lá. Isso se chama disciplina. Eu não gosto de lavar louça. Lavar louça estraga minhas unhas, sabe? Detergente deixa minha mão seca. Eu não gosto. Mas se eu como, se eu sujo panela, se eu sujo garfo, colher e tudo, eu sou obrigada a lavar louça, porque eu sou disciplinada. Às vezes no frio eu falo, não, tomar banho não, tirar roupa, entrar no chuveiro, não dá vontade de fazer. Mas a gente faz porque a gente tem disciplina, a gente sabe a importância daquilo. Então, você não precisa ler a Bíblia quando tiver vontade de ler. Você não precisa orar quando você tiver vontade de orar. Você vai fazer porque você é disciplinada, porque você ama a Deus, porque você sabe que você precisa fazer aquilo, porque quem vai ganhar com aquilo é você mesma. Se você for esperar a vontade de Deus chegar, você não vai fazer. E é isso que a palavra de Deus fala, sabe? Quanto eu amo. E você ama por quê? Porque você vai aprender a amar. Você não vai se converter e se apaixonar pela palavra de Deus. Você vai se converter, vai saber que você foi liberto, vai saber que você foi salvo, mas vai exigir de você uma dedicação, vai exigir de você uma disciplina, vai exigir de você abrir mão de algumas coisas, abrir mão de rede social, abrir mão de internet, abrir mão de horas de descanso. Decida-se a se encher da palavra de Deus. Decida-se, você vai ter que tomar uma decisão a ler a Bíblia. Isso, sem dúvida, vai trazer uma mudança na nossa vida, na nossa caminhada. E, acima de tudo, irmãs, isso vai trazer uma mudança no nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente se conforma com relacionamento pessoal, impessoal. Às vezes a gente se conforma com um relacionamento distante. Às vezes a gente se conforma com um relacionamento frio. E Deus fala que se a gente se dedicar a Ele, Ele vai se manifestar. Aqueles que têm o meu mandamento e os ama, esses, sabe, a esses eu vou me manifestar. A leitura da Bíblia vai trazer mudança nas nossas vidas. 1 Timóteo 4,13, o apóstolo Paulo fala o seguinte: persiste em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Ou seja, Paulo manda as cartas para Timóteo e ele fala: Timóteo, leia isso e seja persistente nessa leitura. Exorta baseado nessas cartas. Ensina isso que eu estou te falando, até que eu possa ir aí ter com você. No versículo 15 desse mesmo capítulo, ele fala o seguinte: medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Olha que coisa tremenda. Paulo escreveu as cartas e falou: Timóteo, medita nessas coisas, porque os outros vão perceber o teu progresso, vão perceber o teu crescimento, vão perceber a maturidade, o conhecimento que vão vir sobre a tua vida. Que coisa linda! Paulo foi um apóstolo tremendo, né? Salmo 119, mais uma vez 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Irmãos, hoje em dia a gente não valoriza muito a lâmpada, porque lâmpada tem no meio da rua, lâmpada tem em todas as casas, lâmpada tem, sabe, a luz nos carros, luz em tudo. Mas quando isso aqui foi escrito, foi numa época que não se andava à noite por causa da escuridão. Não se andava porque você não conseguia ver nada depois do entardecer. E aí fala assim: a tua palavra é a luz do meu caminho.
A tua palavra me direciona. A tua palavra me mostra onde eu vou. A tua palavra é a luz dos meus passos. A palavra sinaliza onde eu vou pisar. Então, ela dá uma importância tremenda para a palavra de Deus. É a sinalização para o nosso caminho. Cada uma de nós nós deveríamos viver pela palavra de Deus. João 14, 21 fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a ele. Oh, glória a Deus! Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, se você não guarda, se você não lê, se você não medita, tá na hora de você questionar o teu amor por aquele que entregou a sua vida por você. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei também, e eu vou me manifestar para ele. As instruções que o Deus nos dá são mais do que são bons conselhos. São mais do que um livro que vai nos ajudar, de autoajuda. São decretos pelos quais nós precisamos nos mover. São decretos que direcionam a nossa vida. São decretos que devem nos direcionar. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quantas vezes a gente não enfrenta situações que falta-nos sabedoria? Deus, que decisão eu devo tomar? Deus, por qual caminho eu vou? Deus, o que eu faço agora? Eu vou nessa direção? Eu vou escolher isso? Vou escolher aquilo? Mas olha só, a lei do Senhor dá sabedoria. É a lei que nos dá a direção. Conhecimento é informação, mas sabedoria vem da meditação. Nós precisamos de conhecimento bíblico, mas também nós precisamos de sabedoria, porque o conhecimento traz a sabedoria, mas a meditação e a reflexão na palavra de Deus, essas mudam vida, mudam a nossa vida, mudam a nossa direção, mudam nosso comportamento, mudam nossas respostas, mudam nossa forma de pensar. A sabedoria é que traz as mudanças nas nossas vidas. Ai, como é lindo, como é lindo. A palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus nos fortalece, ela nos conduz, ela renova a nossa alma, ela restaura a nossa alma. Nós temos falado tanto nessas aulas anteriores sobre as nossas almas feridas, sobre as nossas almas machucadas, sobre as coisas ruins do nosso passado que aconteceu. E olha que coisa tremenda, Tiago fala lá no versículo 21 do primeiro capítulo. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha que coisa linda. A palavra em voz enxertada foi no momento da salvação. Eu reconheci que eu precisava de um Salvador. E eu recebi aquela palavra no meu interior. E ele fala, recebei com mansidão essa palavra. E essa palavra pode salvar a vossa alma, a sua alma ferida, a sua alma machucada, a sua alma traumatizada, a sua alma angustiada. Quantas coisas a palavra de Deus pode salvar a nossa alma. Há uma ação restauradora da palavra de Deus sobre a nossa alma. A gente tem falado tanto sobre feridas, sobre traumas e medos, né? Mas a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma, ela tem poder para isso. Muitas pessoas vêm a Cristo com a alma ferida, alma machucada, né? E o Salmo 147, 3 fala o seguinte, que a palavra de Deus sara os de coração quebrantado e cura suas feridas. Salmo 147, 3. Sara os de coração quebrantado e cura-lhes as feridas. Podemos viver uma restauração emocional profunda com a prática da leitura e meditação na palavra de Deus. Olha que coisa linda! A restauração emocional através da leitura
e da meditação da palavra de Deus. Efésios 4:23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Está falando que o Espírito Santo, através da palavra, vai nos renovar no espírito e no nosso entendimento. Meditação na palavra é diferente de mera leitura. Precisamos ter cura, restauração das nossas emoções, que vem através da renovação da nossa mente, conforme está escrito lá em Romanos 12. Então, essa renovação de mente vem no espírito do nosso entendimento. Olha que coisa, não é uma coisa muito profunda, que às vezes você fica meditando o que quer dizer renovação do espírito do nosso entendimento. O apóstolo Paulo escreve umas frases assim, tão complexas, que a gente precisa ficar meditando, pensando a profundidade daquilo lá, né? A renovação da nossa mente, que vem da renovação do espírito do entendimento. Nós precisamos mudar nossos hábitos com a renovação da nossa mente. Aquela palavra dura que a gente dava lá, certeira, aquela palavra, sabe? Aqueles pensamentos maldosos, aqueles pensamentos de inferioridade, aqueles pensamentos negativistas. Tudo isso pode ser mudado pela meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que proporcionar na minha e na sua vida mudança de hábitos através de renovação de mente. Lamentações, olha, eu gosto muito desse versículo, Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quer dizer, eu não quero pensar em coisas ruins que me aconteceram no passado. Eu não quero pensar nos sofrimentos que já causaram. Eu não quero pensar nas mágoas que eu tenho de outras pessoas. Eu não quero pensar no quanto a situação que eu estou vivendo hoje pode vir a piorar no dia de amanhã. Eu quero pensar nas coisas que me dão esperança. Eu quero pensar nas coisas que Deus tem reservado para mim. Eu quero pensar nas coisas que Deus pode alterar na minha vida. E isso tem muito a ver com lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha só. Eu tenho certeza que vocês já conhecem, porque eu já falei disso, está escrito lá. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa, que promessa linda. O que a Bíblia nos exorta é não nos desgastarmos com pensamentos ruins, não nos desgastarmos pensando em tragédia, pensando em sofrimento, pensando em coisas que já passaram. No entanto, lá continuando esse capítulo 4 de Filipenses, olha o que está lá no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como a palavra de Deus é tão linda e é tão maravilhosa, como que se encaixa tanto as coisas, né? Se a palavra de Deus não dá direção para aquilo que nós devemos pensar, meditar, significa, irmãs, que isso não acontece automaticamente. Não é quando eu me converto, quando eu aceito a Jesus, que meu comportamento vai mudar. Não é quando eu aceito Jesus que o meu pensamento vai mudar. Não é quando eu aceito Jesus que a minha maneira de agir vai mudar. Mas ela vai acontecer, mas isso tudo vai acontecer quando a minha mente for renovada pela palavra de Deus. Né? Como fala lá em Romanos capítulo 12, renovação da nossa mente. O que traz a renovação da mente? É a meditação na palavra de Deus.
É preciso saber o que pensar, buscar as coisas do alto. Por isso que nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Mateus 12, 34. Fala, porque a boca fala o que o coração está cheio. O que é que tem enchido o teu coração? O que tem enchido o teu coração? A boca fala aquilo que o coração está... Nós precisamos ter um bom depósito da palavra de Deus em nós. Você está entendendo? Se nós tivermos um bom depósito da palavra de Deus em nós, a nossa boca vai falar as coisas que vêm de Deus. A palavra de Deus tem poder de fortalecer o nosso íntimo, porque ela é o alimento do nosso espírito. Olha que coisa tremenda. Jesus falou lá em Mateus 4. Porém, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós não precisamos só do alimento do pão, nós não precisamos somente do nosso almoço e da nossa janta, mas o nosso espírito precisa da palavra de Deus, mas de tudo que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. Ou seja, o alimento espiritual é tão importante para nós quanto o nosso alimento físico, para que gere vida em nós. A palavra de Deus fortalece a nossa fé. A palavra de Deus gera vida em nós. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem de ouvir a palavra. Ou seja, hoje a tua fé está sendo edificada. Hoje a minha fé está sendo edificada. Hoje nós crescemos mais porque nós estamos destrinchando aqui nessa noite a palavra de Deus. E assim nós somos fortalecidos em fé. Ou seja, a palavra de Deus fortalece a nossa fé. Deixe-se ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Decida que você vai crescer no conhecimento dela. O que mais me empolga da Escritura é que ela é viva. Ela é viva. Eu já fiz uma vez um acampamento de jovens e que foi dado um tema e teve 3 pregadores. E os 3 pregadores pregaram o mesmo texto bíblico, mas uns usam aquele texto para falar sobre ofertas, outros usam aquele texto para falar sobre consagração, e outros usam o mesmo texto para falar um outro tema que eu não lembro agora. Mas foram 3 pregações distintas usando o mesmo texto bíblico. Ou seja, a gente está falando de uma palavra que é viva. Aquilo que eu estou falando hoje, uma vai entender de um jeito, outra vai entender de outro, e cada uma vai entender conforme aquilo que o Espírito Santo ministrar no coração, porque esse é o mistério da palavra de Deus. É uma palavra viva. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala, toda a escritura é inspirada por Deus, e ele é apta para o ensino, repreensão e correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Você quer servir a Deus, você quer viver para Deus, então se aproprie da palavra de Deus para a sua vida, para que sejamos mulheres maduras, mulheres frutíferas, para que nós sejamos aptas para toda boa obra. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Ela não só tem poder para nos aperfeiçoar, mas ela vai nos fortalecer para que a gente possa suportar as provas. Ela vai nos preparar para fazermos escolhas corretas. Ela vai nos ajudar a andar de forma que honre a Deus. E se quer coisa mais tremenda do que você levar uma vida que honre e que glorifique o nome de Deus? E como é que você vai conseguir isso no mundo em que está tão tomado pelo maligno? É se alimentando dessa palavra. Salmo 104, 34 fala, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Que a minha meditação seja agradável a Deus. E eu quero te perguntar, qual tem sido a tua meditação? Em que você tem se dedicado os teus pensamentos? Em que você tem pensado ultimamente?
Salmos fala assim, seja-lhe agradável a minha meditação. Será que a minha meditação tem sido agradável a Deus? Para que nós possamos prosperar, irmãs, conforme fala lá em Josué 1:9, que eu li no começo. Para que nós possamos prosperar, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. É isso que vai nos libertar, é isso que vai nos restaurar, é isso que vai nos renovar, é isso que vai nos dirigir, para que nós estarmos mais próximas dos planos e dos projetos de Deus. Como nós já falamos, Deus nos criou com planos tão maravilhosos, e aquelas lutas, e aqueles sofrimentos, aquelas batalhas, as nossas fraquezas, nos afastaram desse projeto, desse propósito. Mas a meditação e o conhecimento da palavra vai nos aproximar desse propósito que Deus tem para as nossas vidas. Tem muitos hoje orando e pedindo para Deus por prosperidade, porque a situação do nosso país está difícil para todos. Mas a palavra de Deus fala, aquele que medita na minha palavra vai alcançar prosperidade, né? Josué 1:9, Moisés fala para Josué, medita nela de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então, se você quer prosperidade para o teu caminho, medita e se dedica à palavra de Deus. Finalizando, queridos, Amós, capítulo 8, versículo 9, fala assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviareis fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eu desejo muito, e eu quero muito, e eu oro muito, para que essa fome e essa sede venha sobre a minha vida, venha sobre a tua vida, para que então a gente possa desfrutar de tantas riquezas, amadas, tantas riquezas que estão escritas aqui, que possa mudar o nosso entendimento, renovar a nossa mente, e que a minha vida e que a tua vida sejam vidas que honrem e glorifiquem o nome de Deus, em toda palavra, em todo agir, em todo meditar, em toda conversa. Deus venha a ser glorificado através das nossas vidas. Essa é a minha oração, essa oração do profeta Amós. Vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Que a nossa alma anseie a cada dia, e que devagarinho, irmãs, porque tudo é processo, mas que a gente vá abrindo coisas que são supérfluas na nossa vida, para nos dedicarmos àquilo que verdadeiramente importa, que é conhecer Deus e buscar a vontade dele para cada uma de nós. Amém? Que essa palavra possa ter edificado o teu coração, edificou demais a minha vida hoje. Eu descobri que eu preciso melhorar muito, muito e muito na minha consagração pessoal ao meu Deus. Porque se eu amo a Deus e se eu amo a palavra de Deus, eu não posso me contentar com um relacionamento frio e distante com Ele. Eu quero para que Ele se manifeste a mim, e para que Ele venha se manifestar a mim. Eu preciso decidir buscar mais a Ele na minha vida, buscar mais a palavra de Deus na minha vida. Amém? Que possa ter sido edificante para a tua vida, que eu possa ter sido bênção na sua vida essa noite. Um beijo carinhoso para todas vocês, queridas. Fiquem na paz, tá? Beijo.